Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos faz refletir sobre alguns temas importantes para a nossa caminhada de fé. 2. Deus que está sempre à procura do ser humano, sempre à procura do homem. E o segundo ponto, com o pecado, o ser humano se esconde de Deus. Olha, esse movimento de procura da parte de Deus e de esconder-se do ser humano vai ser uma contínua na nossa caminhada de fé. Lógico, pelo pecado. Quando nós pecamos, nós temos uma vergonha de aproximar-nos de Deus novamente, porque pesa na nossa consciência. O pecado pesa na nossa consciência, e mesmo assim, aderimos à proposta do pecado. Olha a primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada do livro do Gênesis. A primeira leitura, depois que o homem e a mulher comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus entra no jardim para caminhar e está à procura do ser humano. E ele pergunta: onde estás? O fato não é o comer o fruto, não é isso o fato. O fato é que quando se come, e o diálogo entre a serpente e a mulher nós vamos entender, por isso nós devemos voltar um pouquinho no livro do Gênesis. Quando a mulher é tentada pela serpente, ela diz: é verdade que vocês não podem comer dos frutos do jardim? E o que a mulher fala? Não, nós podemos comer das árvores do fruto do jardim, não podemos comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, porque se comermos, nós vamos morrer. E aí a serpente, astuta, diz: não, vós não morrereis, mas sereis como Deus. Olha aí o sentido. O ser humano sempre quis ser como Deus, e é justamente nesse aspecto
que é questionado o próprio homem e a mulher: onde estás? Não é no sentido de lugar, não é a pergunta de Deus não quer dizer o lugar onde está, não, é no sentido existencial, humano. Aonde nós estamos, aliás, aonde estão depois de cometer o pecado? A desobediência, o querer se igualar-se a Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não a imagem e igualdade de Deus, mas semelhança. Então esta pergunta de Deus, onde estás? Olha, é no sentido mais existencial da minha vida, da minha caminhada. E aí nós devemos nos questionar: aonde eu estou diante desse Deus, com todo o meu pecado, com toda a minha limitação? Aonde eu estou? E aí, qual é a resposta do homem? Eu ouvi a tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Olha as 3 características que o pecado traz. Ficar com medo, o medo nos afasta da busca de Deus, nos afasta dessa busca. O ficar nu, para a Sagrada Escritura, significa esta miséria humana. Antes do pecado, a nudez era a pureza do ser humano. Pós-pecado, a miséria humana. E depois, e ainda se esconde de Deus. Olha, parece que nós temos mais medo de Deus do que do diabo. Parece que o ser humano tem mais medo de Deus do que do diabo. E o diabo está aí, fazendo as suas situações acontecerem no mundo. E às vezes nós, pendemos para aquilo que é. Olha, Eva, aconteceu com ela. E aí depois, quando Deus pergunta para eles: quem falou para vocês que vocês estavam nus? Então comestes da árvore do fruto do qual eu proibi? E aí vem a dinâmica do pecado, né? Isso nós já falamos há algum tempo. O homem, olhando para Deus, diz: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então o pecado não é meu, o pecado é do outro. O pecado sempre é do outro. E aqui na questão, o pecado nem é do outro, nem é de Eva, é de Deus. A mulher que tu criaste, que tu me deste. Olha onde nós vamos remeter o pecado. E aí pergunta para a mulher, e a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Mas qual serpente? A que tu criaste. Então a culpa já é de Deus. Esta culpabilidade vem para com Deus. E nós não podemos ser assim. E esta pergunta, onde estás? Olha, ela vem no sentido que nós devemos nos questionar existencialmente: onde que eu estou diante da grandiosidade de Deus? Onde eu estou? O ser humano, ele se perdeu nesse aspecto original da pureza. Se perdeu com o pecado. E nós carregamos esta herança desde Adão, que nós chamamos que essa raiz que vem desde Adão até nós. E nós só somos libertos a partir do batismo, quando este pecado original cai por terra no batismo. Hoje nós tivemos o batismo de 2 crianças. E foi bonito porque quando nós fazemos a celebração do santo batismo, e essas 2 crianças, eu disse assim: olha, aqui entre nós, exceto Jesus Cristo que estava aqui, que está aqui, as pessoas mais santas são estas 2 crianças que receberam o santo batismo. Mais santas. E vocês vão ter que manter a pureza dessas crianças, levando elas a reconhecerem, aliás, a conhecerem o próprio Deus na vida delas. Conhecerem o próprio Deus. Amados irmãos, nós não podemos ter medo de Deus. Nós não podemos só viver a nossa miséria humana e por isso escondermos de Deus. A misericórdia de Deus age plenamente. Olha o que Paulo vai falar para nós na segunda leitura. Quem restabelece o caminho para com Deus e o ser humano é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Cristo. Então Paulo fala que nós vamos voltar a esse paraíso perdido com os nossos primeiros pais, mas a adesão à fé em Cristo Jesus que nos vai levar à realização desta volta, desse reconciliar-se com Deus, deste entrar com Ele no
paraíso. Entrar com Deus no paraíso, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E muitas vezes o nosso ouvido também tende para ouvir a voz do diabo, né? O nosso ouvido sempre cai um pouquinho, porque nós temos essa tendência ao erro. Mas a misericórdia de Deus é muito maior. E Paulo vai falar que Jesus Cristo é muito maior que o próprio diabo. E no Evangelho nós ouvimos isso. O pecado que não tem perdão, que Jesus vai dizer, é o pecado contra o Espírito Santo. A negação de Deus, a negação do amor de Deus, a negação da ação do Espírito na nossa vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, é negar o próprio Cristo Jesus como Salvador de cada um de nós, Salvador de toda a humanidade. Então, amados irmãos, a primeira experiência que nós devemos fazer é com Jesus Cristo, mas devemos nos questionar: onde nós estamos com a nossa humanidade diante de Jesus Cristo, diante do próprio Deus? Falar de pecado no mundo é motivo de sarro, porque parece que o pecado não existe lá. O pecado só existe quem tem a consciência, que somos nós. E por isso que nós temos essa consciência, nós devemos levar as pessoas a ter a consciência da dinâmica do pecado, porque acontece. O pecado existe, o demônio existe. Então nós temos que ter esta consciência e retomar até, muitas vezes, refazer, aliás, a nossa consciência, que levou a transgredir a primeira ordem, que foi a desobediência, que foi a negação de Deus, que foi querer se igualar a Deus. E que então nós possamos, neste encontro com Cristo Jesus, de fato, ver nele o Salvador de toda a humanidade. E se fala de toda a humanidade, nós também estamos inseridos nesta humanidade. E pela nossa humanidade, nós devemos questionar onde nós estamos perante este Deus que quer a salvação de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.